Deus é a melhor explicação que a gente tem sobre a nossa própria existência, pelo simples fato de que a ciência não tem nenhuma teoria concreta o suficiente para a gente poder acreditar. E mesmo se tivesse, a gente também não acreditaria, já que é só uma teoria. A gente ia pedir no mínimo fatos. Inclusive é por isso que eu acredito também. Afinal de contas, seria impossível assim se explicar como que o planeta ainda não rachou no meio com a dona Sônia vivendo nele. É muito mais fácil aceitar algo mágico que nunca vai ter nenhuma explicação lógica do que aceitar algo com explicação lógica e incompleto. Mas independente do que você escolha acreditar, nenhuma das crenças deveria ditar as escolhas que você faz na sua vida. Eu vejo a igreja como se fosse uma escola de valores. Lá você aprende sobre os caminhos do bem e do mal, entre aspas, né? Sobre amor, sobre educação, sobre gentileza e sobre bons comportamentos, bons modos no geral. Mas assim como toda escola, chega uma hora que você já aprendeu o que tinha que aprender e se forma, digamos assim. Você vai embora e aí acabou. Os conhecimentos que você adquiriu lá nunca vão se perder e é você quem decide quais deles que vão ser válidos para você e o jeito que eles vão ser aplicados. Porque é basicamente isso que se faz com ensinamentos, né? Você decide o que você vai fazer. Caso contrário, seria doutrinação. Seguir cegamente qualquer ideologia vinda de qualquer fonte sem nenhum tipo de questionamento ou indagação não passa de doutrinação. Mas não que esse tipo de doutrinação, a religiosa, seja completamente ruim. E só para deixar claro, no português existem duas formas de se interpretar o sentido de doutrina, e elas são milimetricamente parecidas, mas fundamentalmente diferentes. Mas isso daí já é outra história também. A doutrina ou doutrinação que eu falo aqui é a que eu acabei de citar, a inserção de um conjunto de ideias e ideais sem abertura para questionamentos. Às vezes algumas pessoas também não se questionam sobre nada por simplesmente serem assim de natureza e não por culpa de doutrinação advinda de qualquer fonte, e isso é o mais comum, geralmente é assim. E nesses casos, a doutrinação religiosa pode ser uma boa. É muito melhor que essa pessoa que não questiona nada siga um estilo de vida religioso e sem grandes prazeres do que se tornar um ladrão, um estuprador, um criminoso no geral. E isso vale para o contrário também. Esse tipo de doutrinação muitas vezes é onde um ex-criminoso que busca por redenção consegue achar a saída e mudar, ou pelo menos ficar mais de boa. É muito melhor que essas pessoas sigam os caminhos de Deus temendo a ira do seu Senhor do que acreditarem na ideia de livre-arbítrio e saírem por aí espalhando caos sem temer as consequências, porque depois podem simplesmente pedir perdão e se arrepender perante a Deus. Mas tirando esses casos específicos, eu acredito que qualquer tipo de doutrinação, mesmo a religiosa, não sirva para nada, além de te privar de prazeres que deveriam ser de direito do ser humano. E eu não tô dizendo que só existe doutrinação dentro da religião, não. Isso vale só para quem não se questiona. A pessoa que se permite ser doutrinada e não a igreja que induz isso. Religião em si é uma coisa boa, sim. Às vezes eu me deparo com situações em que as pessoas ficam indecisas sobre fazer algo que querem, por talvez ser pecado ou por medo de desagradar a Deus. E isso vai totalmente contra a ideia do livre-arbítrio, no sentido literal mesmo. Dificilmente você vai encontrar alguém que conhece de fato o livre-arbítrio e a ideia da igreja sobre o julgamento de Deus e que concorde sobre esses dois. São ideias muito conflitantes, e o argumento mais bobo que refuta a ideia de pecado e livre-arbítrio coexistirem são as consequências pós-morte, mais especificamente o julgamento final, se você vai para o céu, para o inferno, blá blá. A ideia de livre-arbítrio por si só já é autoexplicativa. É algo que expressa a vontade de livre escolha, de escolha autônoma, algo que vem da sua vontade humana. E não pode ter ligação nenhuma com fatores antecedentes ou subsequentes. Ou seja, é uma escolha que você toma sem culpa ou sem medo. E a partir do momento que você diz para uma pessoa que se ela fizer escolhas ruins, ela vai arder no mármore do inferno pela eternidade, você implanta nela medo e culpa. E isso com certeza se torna um fator bem pesado na hora que essa pessoa for decidir algo. E aí não é livre-arbítrio mais, né? Mas eu consigo entender o porquê que isso funciona assim. É porque funciona e é simples. Molda uma sociedade melhor sem grandes esforços, sem precisar explicar nada. É assim porque Deus quis e acabou. E até agora eu também não falei de ateu, né? Eu não consigo falar sobre ateu porque eu não sou.
Eu não consigo ver nenhum motivo para ser ateu se a ciência não consegue me provar com pelo menos 99% de precisão de onde eu vim. Eu não tô falando sobre DNA, sobre fecundação. Tô falando sobre a criação como um todo mesmo. Minha ideia de Deus é bem parecida com a retratada em Supernatural. Deus realmente existe. Ele criou o nosso universo, assim como criou vários outros também. Assim como a gente faz vários rascunhos sobre uma redação que a gente quer escrever, sobre uma arte que a gente quer criar, a gente acaba não dando muita atenção para os rascunhos. E no final das contas, nem muito para a obra final também, porque é só mais uma obra. Uma hora ou outra a gente vai querer fazer outra e vai ficar melhor. E talvez a gente nem seja a obra final mesmo. Talvez seja só um rascunho muito bem feito. Sei lá. Vou ir ler a Bíblia para poder zoar os crentes.